Mas como pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e a glória, aquele resplendor, aquela aura, aquela glória toda saiu, deram conta que estão nus, se esconderam, caíram na carne humana. Agora começou a sentir aquela grande dor, meu irmão do Senhor. E não tinha nenhuma parteira, aliás, só havia duas pessoas. Adão também não sabe de nada, é a primeira vez dele, nunca viu aquilo. Ela própria Eva é a primeira vez a ficar grávida, não sabe o que fazer. Não tem uma vizinha que já entende de dar parto. Não tem um posto médico para correr. É uma dor tremenda que Eva está a sentir. E Eva não tem experiência, não é o segundo parto, é o primeiríssimo parto. Alguém está entendendo? Amém. Não, mesmo até se os homens não entenderem, as mulheres estão a entender? Amém. Aleluia! Amém. Pelo Senhor, Deus lhes expulsou. Agora Deus, ao olhar aquela situação, Adão não sabe fazer parto, ninguém sabe, não tem ninguém lá fora para fazer parto. E no mundo só tinha duas pessoas. Oh, meu pai, havia um parteiro naquele lugar. Ele próprio Deus, ele fez parte da Eva. Porque Eva estava dentro de Adão. Deus fez cirurgia. E a verdade é que Deus fechou. Deus sabe abrir corpo humano e sabe fechar a família. Deus sabe fazer até cesariana. Deus sabe fazer cirurgia. Deus tirou uma costela e fez Eva. E voltou a fechar. Assim como os doutores de 2000 ou do século XXI fazem. Conseguem fazer cesariana, conseguem fazer cirurgia e voltar a fechar. Naquela época, lá atrás, Deus já sabia fazer isso que eles estão a fazer hoje. Deus era a única pessoa que sabia fazer parto, porque Adão só estava olhando, não sabe o que fazer. Assim como os homens de hoje só ficam lá fora do hospital, aquele ligado no tio, aquele ligado a ti, não sabe o que fazer. Adão também não sabia o que fazer. Então lá no jardim havia uma pessoa, havia o Deus Todo-Poderoso que sabia fazer parto, sabia tirar pessoa que está dentro do corpo de outra pessoa. Eva estava dentro do corpo de Adão, Deus é que lhe tirou para fora. Caim estava dentro do corpo da Eva, Deus é que lhe tirou para fora. Pastor, não vai entender. A Eva, eles tinham uma capacidade de detectar a presença de Deus. Mesmo você vai ver 3 homens passando no deserto. Abraão foi lá correr. Todo mundo não conseguiu dar conta que era Deus passar. Mas Abraão foi lá correr porque eles tinham capacidade de detectar a presença de Deus. Depois de uma pessoa passar, todo mundo está vendo um homem a passar. Todo mundo está vendo um homem a passar. Jacob, quando lhe olhou, foi lá correr e agarrou, começou a luta, dizendo: me abençoa, eu sei muito bem quem você é. Eles tinham uma capacidade de detectar a presença de Deus. E enquanto Eva estava debaixo daquela dor tremenda, ela detectou uma presença estranha ali. Ela detectou que, para além de mim, para além do Adão que não está fazendo nada, aqui tem mais uma pessoa. Oh, meu Deus. Eva detectou que não estamos só dois, há mais uma pessoa que está me ajudar. Aleluia. Há mais uma pessoa que está me ajudar a dar parto. E Eva deu bem o parto. Razão pela qual ela diz ali que eu tive um filho com a ajuda do Senhor. Por quê? Porque numa dor tremenda eu não sabia o que fazer. É minha primeira vez a ter um filho. Mas eu senti a presença do Senhor enquanto eu dava o parto. Deus se manifestou naquele momento, porque Deus deu conta que Eva não poderia aguentar aquela tremenda dor, tendo em conta que é a sua primeira vez. Quer dizer, para Adão, oh, grande é Eva, oh, que coisa maravilhosa. Mas Eva sabe que alguém me ajudou. Significa, para além de mim, havia uma mão invisível aqui. Oh, havia uma mão invisível naquele lugar. Adão não viu, razão pela qual Adão não falou. Quem falou é a Eva. Por quê? Porque aquilo se passava com a Eva. Vou explicar. Aquilo se passava com a Eva. Você que está dentro do problema. Você, como é que está se passar contigo? Você que vai dar conta da mão de Deus na tua vida. As pessoas à volta não vão dar conta de que maneira Deus te ajudou.
E tu vai dizer, nesse programa, você vai falar como Eva, que não foi o meu esforço, não foi a minha capacidade, não foi a minha inteligência, não foi a minha universidade, não foi o meu bacharelato, não foi o meu doutoramento, é o Senhor que me ajudou. Aleluia, 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 aleluia. Beba do Senhor. Existem situações na vida que o homem não vai poder te ajudar. Assim como dessa Eva, Adão não tem como ajudar. Existem situações na vida que o homem não tem onde estender a mão, não tem como estender a mão. Somente Deus pode ajudar. Eu estou dizendo, somente Deus pode ajudar. Razão pela qual você nunca pode falar em minha sorte. Sorte está indicando para você, por isso diz em minha sorte. Mas tem que cumprir, tem que falar, é a graça de Deus na minha vida. Sorte indica que é você próprio. Sorte indica que é tua capacidade, é tua experiência, é tua maneira de fazer as coisas. Nunca é tua sorte. Filho de Deus não tem sorte, tem a graça de Deus sobre a vida dele. Filho de Deus não tem sorte, ele tem a graça de Deus na vida dele. Ele tem a mão de Deus na vida dele. Quando o teu currículo passa e o currículo dos outros fica, nunca é sorte, é a mão invisível de Deus na tua vida. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia. Amém. Deus disse assim na Eva: perdão, farei para ele uma ajudante, uma auxiliadora. E Deus fez Eva a ajudante. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Deus fez a Eva para ser ajudante, para ser auxiliadora. Mas nos momentos de desgraça, no momento de grande dor, Deus veio ficar na posição da Eva. Deus veio tomar a natureza da Eva. Eva é ajudante. Deus me fez para ser ajudante. Mas quando Eva ficou no problema, Deus veio se meter na pele da Eva. Deus que ficou ajudante. Por isso Eva está dizendo que eu nasci com a ajuda do Senhor. Oh, Deus do Senhor. Para você entender melhor alguém, você tem que estar no lugar dele. Se você quer entender bem a dor de alguém, você tem que se meter no lugar dele. Graças a Deus, nós temos um Deus que experimenta a nossa dor, que conhece a nossa dor. Ele se mete na nossa pele. Por isso você sempre vai ter a ajuda de Deus na tua vida. Ele chegou aqui ao ponto de descer na forma humana para se meter na tua pele e sentir o que você passa. Lá no céu, Deus não tem como alguém lhe dar chapada. Vai começar da onde? Lá no céu, a única pessoa que tentou caluniar Deus e deixaram cair no mesmo dia, caiu. Lá no céu, a única pessoa que tentou lutar contra Deus caiu, até hoje nunca vai voltar lá. E o seu lugar já não se achou. Lá no céu não tem como Deus sentir fome. Lá no céu não tem como Deus sentir raiva. Ele sentiu tanta raiva até o ponto de pegar, chegou de começar a expulsar as pessoas no templo. Estão a fazer desordem e feiras no templo. Aleluia! Deus se mete no nosso lugar para nos entender melhor. Por isso, meu amado Senhor, Deus agora sabe quando você fica meio irritado até o ponto de você ofender, Ele sabe disso como ele funciona. Deus sabe quando você fica desesperado. Olha, capta isso. Ele desceu na forma humana. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Eis que o mistério da piedade, Deus se fez carne e habitou entre os homens. Deus passou um momento de desespero. Até o ponto de dizer assim: Pai, se há possibilidade, faz eu passar isso. Mas que não seja feita a minha vontade. Ele começou a ver o sofrimento que vai passar. Então, um tal nível de desespero, de depressão, até o suor começou a sair em forma de sangue. Aleluia! Existem dois tipos de conhecimento. Existe o chamado gnosis, que é o conhecimento teórico, e existe o epignosis, que é o conhecimento prático. Nós não estamos aqui, temos o conhecimento gnosis sobre o que é estar na cadeia. Nós temos uma noção, é um gnosis sobre o que é estar na cadeia. Mas quem está lá na cadeia tem epignosis sobre o que é estar na cadeia.
Vou repetir. Quem está na cadeia conhece o que é a cadeia na prática. E você que está aqui fora conhece o que é estar na cadeia na parte teórica, epignose. Deus sabia o que é passar fome, mas era epignose porque ele nunca passou fome. Deus sabia o que é ser traído, o que é ser caluniado, o que é ficar em desespero, o que é ficar em depressão, mas era no gnose, era teórico, porque ele é Deus como onisciente. Onisciente significa conhece tudo, mas nunca viveu tudo na prática. E ele, quando desce mesmo do Senhor, em forma de Cristo Jesus, ele sai do conhecimento teórico e entra no conhecimento prático. E só quem já viveu pode te entender, só quem já experimentou pode te ajudar. Por isso você vai ver quem já passou na cadeia, vai ter mais compaixão de te ajudar quando você está na cadeia, porque ele sabe na prática o que é estar na cadeia. Oh, meu Senhor, razão pela qual Deus não vai permitir com que a depressão invade a tua vida, porque ele conhece na prática o que é estar deprimido. Aleluia! As pessoas podem te abandonar, por isso Deus nunca vai te abandonar, porque ele já sentiu na pele o que é ser abandonado. Com 12 pessoas, eu andava com 12 pessoas, eu lhes alimentava, mas todos me abandonaram. Quando a tua família vai te abandonar, há uma pessoa que não vai te abandonar, porque ele já experimentou na pele o que é ser abandonado. Aleluia! 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 Deus chamou Eva para ser ajudante, auxiliador. Mas quando ela viu Eva no sofrimento alto que ela nunca experimentou na vida dela, Deus veio e ficou a se meteu na pele da Eva. Aleluia! Ela agora que ficou o auxiliador. E Eva deu conta que aqui, para além do Adão e eu, há mais uma pessoa. E ela disse: eu tive esse filho Caim, mas com a ajuda do Senhor. Como vamos pensar isso? Se Deus ficou lá, lixou, não. Deus é misericordioso. A Bíblia declara assim, que a misericórdia do Senhor se renova a cada amanhecer. Significa que no dia em que a Eva estava para dar filho, naquele dia havia uma misericórdia de Deus que havia se renovado para a vida da Eva. Aleluia! Mas o que eu quero falar dela do Senhor é que Deus abençoe. Nos momentos de dor da tua vida, Deus não vai te abandonar. Nos momentos de sofrimento, assim que a Eva entrou na dor do parto, Deus não te abandonou. Deus não ficou lá a olhar. Oh, meu muito obrigado. Quando você passar no momento de dor, Deus não vai ficar lá no jardim a olhar. A mão invisível de Deus vai operar na tua vida. Adão não viu a mão, mas a Eva deu conta que para além de eu e Adão, há mais uma mão aqui invisível a operar. Oh, meu Deus. Nos momentos difíceis da tua vida, você vai ver a mão de Deus a operar. Nos momentos difíceis da tua vida, sempre que Deus dar conta que você já não está aguentando, Deus é assim: onde parar a inteligência do homem, a força do homem, o poder do homem, aí vai começar o dele. A Eva experimentou um tipo de dor que ela não conseguiria, perdão. Por isso você vê na maternidade a mulher que morre, porque existe um tipo de dor que muitas vezes ela não consegue. Aleluia! Há quem morre com o nenê, há quem morre, o nenê fica sábio, há quem fica sábio, o nenê morre, há quem os dois morrem de uma vez, porque é um tipo de dor que ela não consegue. Quer dizer que as forças delas acabaram. Verba do Senhor, se Deus interveio, capta isso, porque Deus diz assim: Ele vai intervir aonde a tua força terminar. Se Deus dá conta que a tua força já terminou, Ele vai intervir. Agora, se na Eva, na hora de nascer, Ele interveio, até o ponto que Eva diz que eu nasci com a ajuda do Senhor, significa que as forças da Eva naquele dia acabaram, porque a Eva nunca experimentou um tipo de dor como aquela. O próprio Deus chamou aquela dor de grande dor. Significa Eva entrou num tipo de dor que até o ponto que ela já não estava mais a aguentar aquela dor, razão pela qual Deus teve que intervir, e ela deu conta que Deus interveio. Oh meu Deus, deixa eu declarar
declarar que na tua vida, aonde parar a tua inteligência, Deus vai começar a bater. Aonde o teu dinheiro não conseguir fazer nada, Deus vai começar. Aonde as tuas inteligências, aonde a tua capacidade parar, ali vai começar a capacidade de Deus. Quando todos te abandonaram, ali Deus vai começar a intervir. Aleluia. 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 O que significa ajudante? Ajudante é alguém que faz, mas ninguém vai dar conta. Vocês só vão glorificar o mestre. Quando Adão está a trabalhar, tem ajudante. Vocês vão falar, uau, é Adão. Mas também para Adão, houve uma mão. Vocês não estão a ver a mão da Eva. Porque o ajudante é assim. O mestre está lá em frente. Quando vão dar dinheiro, ele no mestre. Quando vão assinar o contrato, ele no mestre. Mas atrás tem um ajudante. Esse ajudante, a mão dele vai ficar invisível. Vocês só vão assinar com o mestre e vão falar, oh, esse mestre é muito bom, mas afinal ele tinha um ajudante. Na hora da Eva dar parto, Deus veio ficar o ajudante. Significa, toda a glória vai ir para Eva. Adão vai dizer, não, minha mulher tem força. Minha mulher é corajosa. Mas, aleluia, fala, mas, aleluia, houve uma mão de ajudante lá atrás. Vai só na construção civil. Vai ver que o mestre até meio que constrói a boa parte. Ele vai só ficar em frente, vai orientar. E todo mundo, quem vai levantar é o ajudante. Mas quando vão falar, vão parabenizar não o ajudante, mas vão parabenizar o mestre. Naquele dia, Deus entrou na pele da Eva. Deus ficou no lugar da Eva. Deus chamou Eva como ajudante. Mas Deus agora vai ficar o ajudante. E todo o ajudante, a mão dele é invisível. Não é glorificada. Para você glorificar o ajudante, você tem que ter um olhar mais atento. Aleluia. Aleluia. Beba do Senhor. Capta isso, beba do Senhor. Que nos momentos de dor da tua vida, Deus não vai assistir somente. Não, Deus não vai assistir somente. Deus vai intervir na tua vida. Ele muitas vezes espera. Ele espera quando o teu acabar. Ele fez isso no Bora de Caná, esperou deles acabar. Deus está esperando que o teu vinho acabe para ele colocar o dele. Deus está esperando que as tuas coisas acabem para ele colocar o dele. Porque a glória não pode ser dividida. Meu Deus. Toda glória, toda honra tem que ir ao Senhor. Então o teu tem que acabar para não dividir. Para você não falar, não, é o meu currículo, eu tenho um currículo muito forte, eu tenho um diploma muito forte, eu estudei em Harvard, eu estudei em Oxford, eu estudei na Universidade Católica, eu saí com uma melhora na medicina. Não, muitas vezes Deus espera a tua força acabar, a tua inteligência acabar, as tuas conexões acabarem, as tuas influências acabarem, para que você saiba que não foi o teu documento, não foi o teu currículo, mas é a mão dele invisível que operou na tua vida. Porque toda honra, toda coisa tem que voltar ao Senhor. Se você fazer 50% e eu fazer 50%, toda honra e glória não pode ir só você. Agora na Bíblia, toda honra e toda glória tem que ir ao Senhor. Significa você não vai ter 50%. Deus vai esperar o teu 50% acabar, tua força acabar, tua inteligência acabar, o teu dinheiro acabar, e Ele vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Aleluia! As forças da Eva acabaram. Beba do Senhor. Eu quero que você conheça a rainha Esther. Essa rainha, beba do Senhor, tiveram um problema. Havia um general contra o povo de Israel. E ele bolou um plano, ele armou um plano, ele orquestrou um plano para matar todos os israelitas. Aleluia! E o tio da Esther, chamado Mardoqueu, entrou em ação. Aleluia! Foi avisar a Esther. E ele ficou lá fora a orar. Mandou todo o povo orar, todo o povo começou a chorar e orar. E Esther decidiu tirar 4 dias de oração e jejum com o povo judeu e com as suas trabalhadoras. Eu quero que você conheça a história. Capta isso, meu amado Senhor. Quando Esther tirou esse jejum de 4 dias para ir ter com o rei e pedir com que o rei revertesse a lei de Deus. É um bandido, é um general que fez o rei
assinar uma carta sem o rei saber de fato se aquela carta afetaria quem. E já estava assinado. E na lei dos medos e pesas, quando o rei já assinou, ela tem que ter coisa que acontecer para fazer valer aquilo que o rei assina. Aleluia! E já havia uma carta entre o povo dizendo que no dia X, que é o dia de Yom Kippur, todos os judeus devem ser mortos. E a rainha Esther entrou em ação. Orou 4 dias com as suas trabalhadoras, com as suas servas, para ir pedir ao rei, para o rei reverter essa carta. Aleluia! Amém. E você sabe muito bem que na primeira vez que a rainha Esther foi aceita para ser a rainha, foi por causa da beleza. Foi por causa da beleza. Ela era tão linda que o rei escolheu, eu quero essa. A graça de Deus estava sobre ela. Mas dessa vez, família, a rainha Esther não foi lá mais com a beleza. Porque uma rainha, se ficar 4 dias sem comer, jejum de 4 dias, a pessoa fica bonita? Não. Imagina uma rainha ficar 4 dias sem comer. Você sozinha tenta só 2 dias. Amém? Vamos buscar no hospital. Sem comer, sem beber. Sem comer, sem beber. A rainha não ficou bonita, ficou pálida, ficou feia. E a rainha entrou na presença do rei sem ser chamada. Quando ela entra na presença do rei, vai até o trono do rei. Pai, a Bíblia declara que por ela quebrar esse protocolo real, o rei, sabendo que ela seria julgada, o rei estendeu a sua mão. Aleluia! O rei estendeu a sua mão em sinal de misericórdia, em sinal de favoritismo. E quando o rei estende a sua mão, o problema está resolvido. O rei estendeu a sua mão, a vara estava na mão dele, que é o sinete da autoridade. E a Esther pecou naquele sinete. Aleluia! Aleluia! Quando o rei estende a sua mão, a Esther já tem favoritismo. A Esther já foi favorecida. Mas bem, amado Senhor, na realidade, o que deu solução não é a mão do rei que se estendeu. Você tem que ser espiritual para notar que, para além da mão do rei que se estendeu, havia uma outra mão invisível naquela sala, que se estendeu antes que a mão do rei se estendesse. Aleluia! Esther estava com a mão de Deus naquele lugar. E é a mão de Deus que fez a mão do rei se estender para Esther. Quer dizer que as pessoas vão olhar na mão do rei sem saber que há uma outra mão invisível que vai fazer com que a mão do rei se estenda. Aleluia! 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 A mão invisível de Deus vai trazer favoritismo na tua vida. Aonde fechar uma porta para alguns, na tua vez, por causa da mão de Deus que você vai abrir com ele, as portas vão se abrir na tua vez. As pessoas contaram na história de que o rei ajudou o povo de Israel a não ser morto. É assim que está na história. Mas quem é espiritual sabe que não foi o rei, houve uma outra mão invisível ali. Aleluia! Aleluia! Amém. Olharei para os montes, de onde virá o meu socorro? Olharei para os montes, de onde virá o meu socorro? O Filho de Deus não pode fazer essa pergunta. Essa pergunta não é para o Filho de Deus. Essa é a pergunta da pessoa que já está entrando no desespero. Davi, quando fez essa pergunta, já o desespero estava ali entrar já. Quando Davi fala assim: eu fui criança, hoje sou adulto, e nunca vi o justo a mendigar o pão. Davi estava falando dele próprio, porque ele estava a mendigar o pão no marido da Abigail. E marido da Abigail lhe ofendeu. E Davi foi na presença do Senhor chorar: ah, Deus, é verdade que eu, teu servo, hoje estou a mendigar pão? Eu devo dizer aos sábios dizendo que eu fui criança, hoje sou adulto, mas eu nunca vi. Ele está falando para Deus. Existem momentos que as pessoas exprimem o desespero deles. E Davi, no seu desespero, em vários momentos que ele foi cercado, ele diz assim: olharei para os montes, de onde virá o meu socorro? Família, essa pergunta não podemos fazer. Essa é a pergunta estúpida do Davi. Oh, não estou entendendo. Essa é a pergunta estúpida do Davi.
quando você era adolescente, lutaste com o leão, de onde vinha o teu socorro naquele dia? Para hoje você perguntar de onde é que vai vir o meu socorro. Quando você, ainda adolescente, lutaste com o urso e venceste o urso, naquele dia de onde havia vindo o teu socorro? Para você hoje dizer que olharei para os montes, de onde veio o meu socorro? Quando você enfrentou Golias, que poderia te esmagar, naquele dia que você enfrentou Golias, de onde havia vindo o teu socorro? Há momentos em que a angústia vai entrar na tua vida, você vai querer tirar essa palavra. Essa é a palavra do homem, é a palavra do Davi. Mas o Espírito Santo colocou na mesma hora uma resposta na boca de Davi. E a outra diz que o meu socorro, aleluia, a parte do Davi é de onde virá o meu socorro. Mas Deus, olhando aquela pergunta de desespero, da falta de fé, é quando a fé já está abaixada, é quando o problema já está te afogado, Deus colocou uma resposta. O Espírito fez nascer uma palavra no coração de Davi e disse: o meu socorro vem do Senhor, Deus que fez o céu e a terra. Aleluia, aleluia. E para dizer, assim como Eva, no momento de dor, a mão de Deus interveio. No teu momento de dor, a mão de Deus vai intervir. Quando você passar por qualquer problema na tua vida, onde as tuas capacidades já acabaram, fica também ali, vai começar a capacidade de Deus a trabalhar na tua vida. Aleluia. Eu não sei se tem quantos minutos. Não sei quantos minutos. Glória a Deus. Coloca-te de pé, minha mão do Senhor. A mão de Deus vai entregar na tua mão o que você precisa. Quero orar contigo nesse versículo. Olha para aqui em frente, por favor. Davi disse assim a Golias: hoje mesmo o Senhor Deus vai te entregar nas minhas mãos. Esse verbo entregar é diferente de dar. O verbo entregar envolve físico, envolve a mão. Entregar é diferente de dar. Eu quero que você ore debaixo dessa revelação de que Deus estava naquela batalha. É Deus que entregou. Para além da mão de Davi que pegou física, havia lá uma outra mão naquela batalha. O verbo entregar é um verbo que envolve físico, envolve mão. Entregar é diferente de dar. Davi está dizendo: hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. E eu creio que nesses 40 dias há coisas que a mão invisível de Deus vai entregar nas tuas mãos. Há promoções que vão ser entregues na tua mão. Não, há negócios, há assinatura de contratos que a mão de Deus vai entregar na tua mão. Aqui está dizendo que hoje mesmo o Senhor vai te entregar. Significa que naquela batalha havia uma outra mão, havia a mão de Deus. Eu não sei o que você quer que a mão de Deus entregue nas tuas mãos. Há marido que já fugiu, mas Deus vai te entregar de volta. Deus vai começar a entregar de novo. Se você está passando por problema na tua vida, minha visão, eu quero que você entre num nível muito forte de oração hoje. Deus não vai te abandonar. Oh meu Deus. Ele não abandonou Eva no momento da grande dor. Ele não vai te abandonar quando você passar por essa dor. Esta dor que está na tua vida, Deus vai te intervir. Oh Jeová Deus da glória. Oh Jeová Deus da glória. Oh Jeová Deus da glória. Hoje mesmo Deus vai entregar alguém. Deus vai entregar alguma coisa nas tuas mãos. Começa a receber. Deus que entregou Golias na mão de Davi, dá de entregar uma coisa grande na mão de Deus. Aquela mão que entregou Golias, dá de entregar essa promoção. Essa vaga é tua, essa vaga é tua. Havia uma vaga, você que vai preencher pela vaga. Oh Jeová, aquela vaga é tua.
Essa promoção é tua. Essa promoção é tua. Essa